Os frankfurtianos trataram de um leque de assuntos que compreendiam desde os processos civilizadores modernos e o destino do ser humano na época da técnica até a política, a arte, a música, a literatura e a vida cotidiana. A principal tarefa a que se dedicaram os frankfurtianos consistiu essencialmente em recriar suas ideias de um modo que se fosse capaz de esclarecer as novas realidades surgidas com o desenvolvimento do capitalismo do século XX. Dialética do Iluminismo e Indústria Cultural. A tese central do livro Dialética do Iluminismo é que o projeto iluminista original foi um mito que levou a humanidade a um impasse, no qual a ciência está a serviço da opressão. Ao invés de libertar os homens, nos trouxe potencial de destruição em massa. Marx Horkheimer e Theodor Adorno. A origem da indústria cultural se deu através da sociedade capitalista que transformou a cultura num produto comercializado. A produção da indústria cultural é direcionada para o retorno dos lucros, tendo como base padrões de imagem cultural. Segundo Horkheimer e Adorno, os termos modernos criaram a ideia de que não apenas nós somos seres livres e distintos, como podemos construir a sociedade capaz de permitir a todos uma vida justa e realização individual. Em outros tempos, a modernidade concebeu um projeto coletivo cujo sentido original era libertar os homens das autoridades místicas e das opressões sociais, ao postular sua capacidade de autodeterminação. A obra de arte na área da técnica. Krauser e Benjamin se inserem no contexto como uma espécie de proto-frankfurtianos. Esses pensadores manifestaram repúdio pela ideia da cultura burguesa e simpatia pela nova forma de arte tecnológica. Eles acreditavam que as condições essenciais da máquina e do modo de vida urbano estavam criando uma estética que revelam um novo tempo e um novo horizonte cultural para a humanidade. Na maioria dos filmes atuais, tudo é um tanto irrealista. As fantasias estúpidas e irreais no cinema são desvaneios da sociedade, principalmente porque os colocam em primeiro plano como de fato são, porque assim dão de forma e desejo que outras ocasiões são reprimidos. Para Walter Benjamin, as tecnologias de comunicação se caracterizam pela reprodutividade. Hoje os aparelhos ensinam experiências estéticas geradas a partir dos meios tecnológicos e extras estéticos. Theodor Adorno sustentou forte polêmica com as ideias de Benjamin Krauser. O pensador jamais negou que os meios técnicos possuem seu potencial democrático e progressista. Segundo seu modo de ver, pretendia a democratização de cultura promovida pelos meios de comunicação e o motivo de engano, porque esse processo tende a ser contido por exploração como finalidades capitalísticas. Cultura como mercadoria. Horkheimer, Adorno, Marcuse e outros referiram-se como o termo industrial cultural a conversão de cultura e mercadoria, ao processo de suburbanização com a consciência e a racionalidade capitalista. O problema não é apenas o fato de o conhecimento, a literatura e a arte, senão os próprios seres humanos se tornarem produtos de consumo. A colonização da esfera pública. Os frankfurtianos da primeira geração ocuparam-se, sobretudo, com os fatores econômicos de formação e o significado sociológico da indústria cultural. A esfera pública passou a ser colonizada pelo consumismo promovido pelos interesses e pela propaganda manipuladora dos políticos. Segundo Habermas, o conteúdo critica que essa esfera, em princípio, possuía-se, pois forçado a ceder terreno e assistir ao surgimento de novas realidades. A mídia teria o poder de passar ideias para a nossa cabeça. As comunicações são importantes não porque veiculam ideologias, mas porque, se de um lado fornece as informações que colaboram para seu esclarecimento, de outro proporcionam o entretenimento. Observações finais. Os pensadores frankfurtianos criticaram a cultura de massa, não porque ela é popular, mas sim porque boa parte dessa cultura conserva as marcas da violência e da exploração a que as massas têm sido submetidas desde as origens da história. Os frankfurtianos se opuseram à prática de pesquisas orientadas para servir ao interesse do poder estatal e das empresas de comunicação. Desejavam, antes de mais nada, problematizar a sua existência e seu significado do ponto de vista crítico e utópico. E a teoria crítica. Teoria crítica é a versão sociológica dos escritos de Adorno e Horkheimer e outros. Os textos de Horkheimer desse período incorporam a maneira crítica e inovados o legado da sociologia clássica alemã. Essa primeira formulação da teoria crítica, consagrada pelo materialismo interdisciplinar, tornou-se uma referência indispensável não só para os outros da escola de Frankfurt, como para a tradição sociológica da própria marxismo ocidental. A teoria crítica enfrentou vários tipos de questionamento. Um deles foi por meio de uma crítica à distinção de uma teoria prática, questionando em sentidos da teoria e a prática
Sendo assim, o papel da teoria crítica é apresentar coisas são sob a forma de tendências se apresentar no desenvolvimento histórico. Dessa forma, a teoria crítica procura diagnósticos o tempo presente baseando-se em estruturas do modelo de organização social vigente em situações históricas concretas. A preocupação pautado da organização dos trabalhadores está focado principalmente em entender a cultura como um elemento de transformação da sociedade. Nesse sentido, a teoria crítica utiliza-se ideias do marxismo para explicar o fundamento da sociedade, a formação de classes, e da psicanálise para explicar a formação do indivíduo. A distinção entre esses dois momentos, cabendo a crítica em este papel.